combinar com a qualidade das decisões dos ministros. E a qualidade das decisões dos ministros decorre do fato deles exercerem funções em caráter vitalício. Então isso não exige você mudar a Constituição. Isso exige a mudança de uma cláusula que institua mandato para os ministros. Você não deve mudar a Constituição por causa disso. Nós precisamos mudar o sistema de escolha dos ministros. Nós precisamos mudar a forma de escolha dos ministros. Entendeu? Se nós tivermos essa modificação e não nos apegarmos a este ou aquele, nosso problema não é o Gilmar Mendes é ruim, isso é uma unanimidade nacional, mas nós não vamos discutir o Gilmar Mendes. Nós precisamos mudar o sistema e não implodir a Constituição, porque se você institui uma discussão sobre essa, nós podemos ir para o fundo do poço e sacrificar direitos e toda uma estrutura jurídica. Cuidado ao repetir isso. Isso é perigoso, isso é complicado. No Brasil, quando se discute uma reformulação legal, você não sabe para onde isso vai parar. Imputem-se coisas no final das retas de discussão que distorcem as leis. O acordo de leniência, por exemplo, é uma delas. Não estava no projeto de lei anticorrupção. Você não sabia disso. Isso foi incluído por emenda no último instante, imitando a lei antitrust, para acomodar interesses de corruptos. E no Brasil se faz isso o tempo todo. Quando você modifica leis desta maneira, você dá margem a manipulações, você dá margem a sucateamento de direitos consolidados. Cuidado, porque às vezes as coisas são colocadas por aí, são repetidas, e já dizia Goebbels, as mentiras repetidas se tornam verdade. A gente também tem que bater muito, que tem que ser trabalhado. A do Executivo a gente conseguiu avançar, ainda existe um grande caminho para ser percorrido, acho que a gente tem muito para exigir nesse aspecto, mas a transparência do Legislativo e do Judiciário, por exemplo, são problemas que a gente ainda enfrenta de uma forma bem significativa. Eu queria, concordo, e é interessante como o doutor falou nesse aspecto, pode abrir brechas, é um lado ruim de grupos, é perigoso, porém uma coisa que eu concordo que ela citou aqui, muito importante para o momento do país, é o trabalho ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Isso permite que nós saibamos o que cada um pensa sobre criminosos, né? Que pautam, enfim. Isso é ótimo para a democracia. Essa visibilidade, a democratização. Eu acho que todos os poderes têm que ter isso. Né? Eu queria parabenizar o promotor pelo trabalho do Jornal Cultura, que eu acompanho o Jornal Cultura quase de maneira cotidiana. Né? Quando o senhor está lá na semana, o senhor é um dos bons integrantes da mesa, queria parabenizá-lo. As necessidades locais. Então, no caso de vocês, por exemplo, olha, a própria olhar o que a gente tem, os outros exemplos, as outras experiências e como é que isso pode ser aplicado numa gestão local, naquele nosso problema, como é que a gente soluciona. Quando a gente fala, acho que até a discussão de democracia de corrupção, ela fecha muito com tudo isso, assim, né? A gente vai ligando todos esses pontos, trabalhando e fortalecendo diferentes instrumentos para melhorar, no final das contas, melhorar a vida, né, do cidadão ou da cidadã no dia a dia. Acho que esse é importante a gente ter em mente. Só o que eu ia falar também, tentando conectar as duas discussões, é que eu acho que o combate à corrupção, a luta contra a corrupção não é um fim em si mesmo. Acho que é isso que a Paula estava falando agora. Ele é um fim, ela é um meio, por exemplo, para combater a desigualdade social. Assim, não é a gente tem que acabar com a corrupção porque tem que acabar com a corrupção, é porque ela é uma ação de exclusão. Ela significa que aquele dinheiro ou aqueles recursos ou aquela influência está sendo usada de uma forma que não é legítima. Além de não ser ilegal, ela não é legítima. Democraticamente, não é assim que você toma decisões. Então aquele dinheiro, ele tinha um destino que às vezes fica meio no ar,
mas assim, ele poderia ter sido aplicado em políticas, em algum lugar alguém está perdendo alguma coisa. E outra coisa, quando a gente fala política, às vezes a gente fica muito com a ideia de congresso, ou até de mecanismos de participação como conselhos, mas o que a comunidade faz, o que o projeto faz é política. A política, ela não é só a política formal de eleição, a política ela tem a ver com como a gente toma decisões em conjunto para beneficiar a nossa própria vida, e como que a gente às vezes toma uma aversão com política, e vocês falando, a sociedade acha que a gente faz política, a gente pensando que a gente está trabalhando para algum partido, mas duas coisas, a importância da gente pensar que esses mecanismos é fazer política, e como que a gente não pode se afastar e criminalizar a ação política, como que a gente precisa entender como que a política funciona e falar, não é que todo político é corrupto, não é que tudo é assim, a gente precisa entender o que eles fazem e controlá-los e fiscalizá-los. A gente tem a questão do racismo, a gente tem a questão do machismo e a questão da lógica e dos valores capitalistas. Os estudos sobre democracia falam que em nenhum lugar do mundo existe uma democracia plena. Existem experiências democráticas. Então, para a gente ter um exemplo do caso brasileiro, tomando a democracia como direito político, primeiramente, se eu não me engano, desde os anos 40, nós tivemos apenas 4 presidentes com mandatos normais.